Como compramos nosso primeiro apartamento aos 18 anos, sendo CLT e ganhando um salário mínimo? Como? 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 Eu não sei. Talvez não dá pra acreditar, mas a gente comprou nosso primeiro apartamento com 18 anos e ganhando um salário mínimo. Sim, e é possível. Prazer, eu sou o Thalisson. E eu sou a Thalita. E no vídeo de hoje vamos falar como compramos nosso primeiro apartamento aos 18 anos. Bem, como que foi o nosso processo quando a gente pensou em comprar um apartamento? Na época, ela tinha 18 anos mesmo, eu tinha 20. E o ponto mais importante disso tudo é que a gente comprou o apartamento sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda de pai, sem a ajuda de mãe, sem a ajuda de ninguém mesmo. Sim, isso foi tudo através do nosso esforço. E eu tinha acabado de começar a trabalhar durante o dia inteiro. Tinha acabado de ser registrada. Fazia umas 2 semanas que eu estava num novo emprego. E eu tinha acabado de entrar para trabalhar com um cara, só que ele não registrava. Na época eu estava trabalhando sem registro. Eu estava trabalhando de pintura e lanternagem na época. Então estavam todos os dois sem, como se diz, uma segurança fixa. Eu tinha acabado de começar no emprego, não sabia como ia ser lá e ele não tinha registro. Então a gente não tinha muito uma segurança e mesmo assim a gente foi com a cara e a coragem. Meteu marcha. Nós meteu marcha e bora pra cima. Como é que foi o processo que a gente decidiu? A primeira coisa que a gente foi na corretora. Sim, nós visitamos 2. A primeira que nós foi, nós teve um problema. Eu não vou falar o nome aqui, a primeira que nós teve foi um problema. A gente foi lá, conversamos tudo, eles explicaram de qualquer jeito, entendeu? A gente foi falar, vamos ficar com ele. A gente foi e fechou com eles, entendeu? O que mais iludiu a gente foi aquele apartamento decorativo lá que eles mostram. Só que aí, o que aconteceu? A gente foi, gostou tudo e fechamos com ele. Só que no caso a gente não tinha lido o documento e eles explicaram de qualquer jeito pra gente. Passou uma semana, não lembro direito quanto que foi. Foram 2 dias. Nós arrependeu de ter comprado aquele apartamento, entendeu? A gente já queria outro apartamento. Aí nós foi e decidimos cancelar com eles. No contrato tá escrito que a gente tem até 7 dias de arrependimento. Só que a gente voltou lá e eles meio que não aceitou que a gente cancelou. Falaram que a gente podia cancelar sim, mas tinha que pagar metade da comissão da corretora. E no caso, a gente teria que pagar R$7.000 pra ela. Foi uma compra que foi arrependida entre 7 dias. Aí, menos. o que aconteceu? Nessa burocracia toda, o cara querendo que eu pague, falei que eu não ia pagar, tive que arrumar um advogado na época. O advogado foi e ainda me cobrou R$500. Ele resolveu em, 2 horas de serviço, ele resolveu o problema. Aquilo lá que ele estava fazendo com a gente, não podia, por causa que não existe isso, né? A gente tem 7 dias de direito de arrependimento. E ele não aceitou isso, queria que eu pagasse a comissão da mulher, 50%. Sim. Depois nós fomos atrás da outra construtora, que era que a gente já estava interessada desde o começo. Só que a gente foi muito no começo, então lá não tinha nem feito a terraplanagem lá, estavam tudo mato ainda. Foi isso mesmo. O que aconteceu? Quando a gente chegou lá, a gente foi conversar com o corretor. O que aconteceu? Desfez a gente. Sim. Tratou a gente que nem lixo mesmo. Porque, tipo, eu com minha cara, eu com essa cara de criança, ela com essa cara de criança, falando, os caras não tem condições de comprar isso não. E eu sem registro ainda. O que aconteceu? A gente foi, conversou com o cara pediu o nosso documento, falou que ia enviar pra caixa. Não enviou. Não enviou pra caixa. Nem enviou, não mandou mensagem, não falou mais nada. A gente fica mandando mensagem pra ele mal respondia a gente. Até que eu fui e conversei com uma outra consultora que trabalha nessa mesma corretora. E assim, ela foi ótima. Ela nos instruiu da melhor maneira, tirou todas as nossas dúvidas. Como ele não tinha registro na época, ele teria que declarar imposto de renda. E lá eles fizeram todo esse processo pra gente. Eles mesmos fizeram os processos lá tudo e fez uma declaração de renda pra mim. Mas o principal disso tudo foi que eles fizeram a declaração de renda pra mim como se eu ganhasse mais. Eles fizeram na época como se eu ganhasse R$2.700. E eu não ganhava isso, eu ganhava R$1.700. Sim, e detalhe, teve que ser tudo no nome dele, porque lá exigia que tivesse os 3 últimos olerites, e eu fazia só 15 dias que estava trabalhando, então não tinha nem como. Foi. Aí o que eles pediram pra mim? Eles pediram a minha movimentação, tudo, cartão de crédito, Pix, essas coisas tudo. Aí eu fui e mandei tudo pra eles. Eles declarou pra mim, pegaram meus documentos, mandaram pra caixa pra ver se ia ser aprovado o financiamento
E graças a Deus foi aprovado. Eles liberaram pra nós, eu não lembro, quanto você lembra o valor exato que liberaram? O valor exato eu não me lembro. Eu só me lembro que a gente teria que pagar 40 mil reais de entrada. É, exatamente. A gente teve que pagar 40 mil reais de entrada. Eu não lembro exato o preço certo que foi, que a Caixa liberou pra gente. Mas foi 40 mil reais que, eles precisavam dar que nós precisávamos dar de entrada. Aí o que aconteceu? Eles perguntou se a gente tinha esse dinheiro para dar de entrada. E claro que a gente falou que não tinha nada. Eles perguntou se tem alguma coisa para dar de entrada. Eu falei, não tenho nada. Eles falaram, então vamos fazer o seguinte: a gente vai parcelar para vocês esses 40 mil reais. Só que foi muito bom o jeito que eles fizeram pra gente, muito bom mesmo. Eles fizeram várias maneiras. Perguntou, ó, se eu tanto valor por mês dá pra vocês? A gente falou, não tem como a gente pagar isso. Aí eles, o que eles fizeram? Eles jogaram as primeiras parcelas mais baixas para as outras ficar mais caras. Falei, ó, a gente consegue pagar no começo, mas na hora que chegar no final a gente não vai conseguir pagar isso. A gente ficou lá, acho que uma hora ou mais conversando. Nossa, foi umas 2 horas e meia. Conversando e eles planejando, ó, e esse valor dá pra vocês pagar? Falei, não dá. A gente foi, os caras lá eram muito atenciosos mesmo. Até que chegou um valor que a gente combinou lá e eles falaram, ó, dá pra vocês pagar? Eu falei, cara, eu vou falar pra você, eu não sei se dá pra me pagar, mas eu vou tentar. Eles falaram, ó, nessa parte foi que eu tava fazendo um negócio, falei, caralho, será que eu vou pagar isso? E agora? Eu tava perdidinho. Eles fizeram a proposta lá, dá pra você pagar isso? Na época, pra mim, eu nem sabia se eu ia pagar. Eu falei, dá pra me pagar. Aí foi, a gente pegou e fechou o contrato. Sim, a gente teve que nos planejar muito bem, porque a gente sabia que estava iniciando uma nova fase, e sabia que seria, assim, uma coisa que não seria tão fácil. Exatamente. Vou resumir um pouco como que foi na minha parte para conseguir levantar o dinheiro, o que eu fiz. Como eu falei pra vocês que eu tava sem registro, então qualquer hora o cara podia me mandar embora e foda-se. Ele podia me mandar embora e tava sem registro, sem nada. Fui, comprei apartamento, fui e conversei com ele. Falei, ó, tô precisando de serviço. Por fora que eu preciso de dinheiro, que senão eu não vou conseguir pagar ele. Ele falou, não, beleza, eu te arrumo. Ele foi e me arrumou mesmo serviço por fora. Só que ele pagava micharia, mas pagava nada. Eu ralava e o bolso dele que enchia só. O meu, normal, né? Normal do brasileiro aqui, né? O que aconteceu? Eu peguei, conversei com um amigo meu na época. Falei, Thiago, tô precisando assinar um serviço, eu tô precisando, porque senão eu não vou conseguir pagar. Ele falou, não, beleza, nós conversa, nós tenta arrumar assim. Ele foi e me arrumou. Ele me arrumou o serviço depois do horário, dia de sábado, até dia de domingo eu trabalhei. Eu pegava 7 horas, parava 5. Das 5 eu ia pro serviço, que eu pegava das 6, mais ou menos, até umas 8h30, 9 horas. Chegava em casa umas 9 horas, umas 9h30, 10 horas da noite. E foi dormir no outro dia também. Dia de sábado, quase a mesma coisa. Pegava 8 horas da manhã, e tem vez que eu ia até 3 horas, tem vez que eu ia até as 5. Dia de domingo, eu já peguei das 8 até meio-dia, mais ou menos. E foi um pouco do meu processo nesse tempo, para conseguir levantar o dinheiro. Assim, e o que aconteceu? Nesse tempo, eu mudei de serviço. Eu voltei para um serviço que eu fui lá jovem aprendiz há uns tempo atrás, porque naquele serviço que eu tava já não tava dando pra manter muito. Eu tava ficando muito apertada e assim, eu não conseguia fazer nada. A única coisa que eu tava trabalhando pra guardar dinheiro. E o que foi minha responsabilidade? Eu guardava mais do que eu gastava. E foi todo esse processo que eu fiz durante esse tempo. Então, no caso dela, foi o seguinte que a gente planejou. Eu falei, ó, eu vou assumir as parcelas sozinho. Meio que eu vou assumir sozinho. A única função tua que eu vou te dar, você vai ter que guardar esse dinheiro pra mim. Esse valor na época. Que nós precisávamos desse dinheiro até no final da parcela. Eu falei, ó, o que você faz? Você vai juntando esse dinheiro e eu vou assumir com tudo. E foi o que aconteceu. Eu assumi com as parcelas, assumi com tudo. E a única coisa que nós teve que fazer nesse meio tempo é que a gente teve que cortar os nossos gastos. Sim. Então, tipo, final de semana sair, esquece. Não tem como. Porque a gente não tem carro nem moto. E ficar pagando Uber, pagar o lugar, não tem jeito. Aí a gente foi, primeiro que a gente fez foi cortar os gastos de sair, com bobeira, essas coisas. Querendo ou não, tipo, na minha parte é mais fácil, porque eu sou homem, né, então, tipo, roupa eu não comprei, essas coisas, eu abdiquei de tudo mesmo. E quando você é muito novo, vocês são muito novos, e decide ter alguma coisa pra vocês e vocês não têm ajuda de ninguém, é uma coisa que é muito difícil. E assim, vocês têm que ter muita disciplina e muita responsabilidade mesmo. Porque vem muitas oportunidades. E no meio dessas oportunidades, se você não tiver uma disciplina, se você não tiver um foco, acaba que você acaba desistindo no meio desse caminho. Exatamente. Quando, tipo, você faz sozinho, é muito difícil, porque tem gente que consegue as coisas, o pai e a mãe ajuda, fica fácil, entendeu? A avó ajuda, no nosso caso teve ninguém mesmo.
A gente pegou e foi na força do ódio mesmo. Pagando, parcelando e metendo marcha. E assim, e no meio disso tudo, ainda vem aquelas pessoas que ficam criticando por tudo que você faz, Até né? hoje, né? As pessoas criticam porque vocês são novos demais, vocês poderiam estar vivendo, aproveitando mais, só que vocês pensam no que é melhor pra vocês. E assim, no meu ponto de vista, você ter uma casa própria, uma coisa que é sua, aos 18 anos, aos 20 anos, é uma coisa que é muito boa. A gente ainda não tá morando lá, mas tá lá, a gente vai mexer lá, vai organizar umas coisas, nós não vai reformar ele, mas a gente vai dar uma mexidinha lá, mudar umas coisas. Deixar do nosso jeitinho, do Do jeito nosso que a gente jeito. A quer. gente não vai gastar muito porque a gente não tem condições, mas a gente vai mexendo certinho nele. E também, caso vocês queiram saber valores exatos, tipo, quanto que deu a parcela, quanto que você precisou guardar, essas coisas tudo, tipo, detalhado mesmo, vocês deixam no comentário, entendeu? A gente faz um vídeo explicando tudo, valor, como é que a gente planejou para juntar. Exatamente. Qualquer ideia que vocês queiram perguntar, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar pra gente, que a gente vai gravar um vídeo pra vocês explicando tudo certinho. E principalmente, hein, sem a ajuda de ninguém e sendo CLT, que é o mais difícil, que é o quase impossível de Sim. fazer. Se você tiver cabeça, entendeu? E ter força de vontade, você consegue qualquer coisa. E, tipo, sem a ajuda de ninguém. Tem que deixar bem específico isso, sem a ajuda de ninguém. E foi isso. E esse foi o nosso processo. Foi um pouco de como aconteceu, resumidamente. Resumidamente, caso vocês queiram saber detalhe por detalhe, vocês deixam no comentário, que a gente explica o valor, explica tudo certinho pra vocês. Até a próxima. Então, galera, até a próxima. Já se inscreva no canal, deixa seu like, nos ajuda aí. E tamo junto, é nóis. Tchau. Fui.